Olá, Caris, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui hoje na nossa aula de epidemiologia e toxicologia. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo que vai trabalhar a questão da epidemiologia. Dentro de epidemiologia, a questão da toxicologia. Quando se fala em questão da toxicologia, primeiro a gente tem que pensar nos alguns conceitos bases, ou conceitos mínimos que a gente tem que saber. Nesse slide, logo no início, eu coloquei ele bem de propósito para a gente ter uma ideia, através dessas imagens, a quantidade de elementos tóxicos que está inserido, né, dentro do processo da toxicologia. De início, é importante a gente estudar a classificação toxicológica. Como que é feito esse processo de classificação dentro da toxicologia? Ela é dividida em classe 1, 2, 3 e 4. Depois tem o grau e depois tem a cor da faixa. Por exemplo, classe A, extremamente tóxico, cor vermelha. Classe 2, grau altamente tóxico, cor da faixa amarela. Classe 3, medicamentos tóxicos, cor da faixa azul. E classe 4, pouco tóxicos, cor da faixa verde. Então, quando se fala de toxicologia, a gente tem que entender essa classificação do grau, melhor, da classe, do grau e da cor de cada item. Dentro desse histórico, o conceito de toxicologia, nós vamos entender, por exemplo, dentro de toxicologia, o que é toxicidade. Toxicidade é a capacidade relativa, toxicidade é a capacidade relativa de uma substância provocar um dano a um sistema biológico. Então, toxicidade é a capacidade que uma substância provoca um dano no sistema biológico. Já toxicologia, logia está ligada à questão de estudo, então toxicologia é o estudo dos efeitos nocivos de substâncias estranhas sobre os seres vivos. Então a toxicidade é uma substância determinada por meio de exaustivos estudos envolvendo os biológicos, né? E não pode ser determinado diretamente utilizando os recursos típicos de laboratórios químicos. Então, quando se fala de toxicidade, está ligado à questão da substância em provocar um dano ao sistema imunológico, sistema biológico. A toxicologia é o estudo, então existe uma diferença entre as duas. Em geral, os efeitos toxicológicos são estudados mediante administração oral ou injeção da substância em animais, observando como a saúde deles é afetada. Os estudos epidemiológicos são diferentes. Eles derivam de pesquisas realizadas com um grupo de indivíduos específico exposto a determinados poluentes em função de local de moradia ou seus hábitos de consumo. Isso ligado à questão da toxicidade. Aí você tem, por exemplo, os xenobióticos, né? Que é um conceito, são substâncias estranhas capazes de induzir efeitos deletérios sobre o organismo. Tóxicos, causador de efeitos deletéricos também. Veneno, tóxico, causador de graves efeitos, por muitas vezes mortais, né? Toxinas, né? Substância natural, biotoxina que provoca os efeitos tóxicos. E periculosidade, é um fator intrínseco ao xenobiótico que mede a capacidade de induzir efeitos adversos no sistema biológico. Agora nós vamos começar a estudar alguns conceitos gerais, por exemplo, risco. É o termo que traduz a probabilidade ou estatística de uma substância química provar efeito nocivo em condições definidas de exposição. Quando a gente faz toxicologia, a gente tem que lembrar de algumas coisas que a gente já estudou em epidemiologia, por exemplo, o ambiente, o indivíduo e o tempo de exposição, para ter uma ideia se vai ter efeito nocivo ou não. De repente, em mim, determinado reagente ou determinado produto que eu venha ingerir ou que eu venha ter contato com ele, de repente não tem a questão tóxica. Mas de repente em você pode ter isso porque nós somos diferentes. Isso, querendo ou não, cada indivíduo traz um organismo diferente do outro e tem uma reação diferente do outro. Tipo de intoxicação, nós temos aquelas acidentais, ocorre de maneira esperada, infelizmente acontece muito isso às vezes no meio onde tem criança, às vezes o pai ou a mãe deixa algo, ou um irmão
ou alguém, um tio, para deixar algo, que ali tem algum produto de intoxicação e a criança ingere aquilo ali. Então, acontece muitos casos relacionados a acidentais, né? Nós temos o caso também muito comum que é alimentares, após a ingestão de determinado produto, né, ou alimento, e a pessoa sofre a chamada intoxicação alimentar devido àquele alimento que foi ingerido, né? Aí, no caso, no slide vai falar, por exemplo, do cianeto, né, que está relacionado àquela mandioca brava, né, que algumas pessoas podem ingerir e passar mal. Ou micro-organismos, lactobacilos, alguma coisa, a pessoa tem algum problema de lactose, né? Então, tem essa questão de intoxicações. E temos as intoxicações ocupacionais ligadas ao ambiente de trabalho, por exemplo. A pulverização de uma plantação sem os EPIs adequados. Ou ficou exposto a determinado prolongado tempo ali e provocou alguma intoxicação. Então, está ligado ao ambiente de trabalho. E nós temos a iatrogenias, ou iatrogênicas, né? Que a gente já falou, que está ligado à questão dos medicamentos. A gente sabe que, infelizmente, né, quando a gente passa por qualquer surto de doença, ou no caso a pandemia que a gente está vivendo agora, muitas pessoas têm o costume de automedicar. E isso pode levar as pessoas a um processo de intoxicação. E muitas das vezes até ao óbito, devido ao medicamento que é ingerido, né? E muitas das vezes também pode ter a chamada cirrose hepática, ligada à questão cirrose medicamentosa. Nós temos também os tipos de intoxicações ambientais, poluição do ambiente, né? No caso, a gente pode observar a questão da poluição nas grandes cidades. Você tem as grandes cidades do mundo que realmente o próprio ambiente tem a questão da poluição. Muitas pessoas morrem ligadas a esse tipo de processo de intoxicação, devido à questão do próprio ar que é contaminado. Temos as chamadas suicidas e homicidas, né? Tomar veneno, entre aspas, aí. Agudas, né? Onde as pessoas é exposta a um tipo de intoxicação, em uma única exposição ela pode sofrer um dano muito grande. E as crônicas, né? Que aplicações de inseticida, outros, dependendo da quantidade, isso pode se tornar algo crônico, né? Então, só para a gente ter uma noção dos tipos de intoxicações que a gente tem envolvendo o ambiente de trabalho ou o ambiente no qual amanhã você for trabalhar, você tem que identificar quais são esses tipos de ambiente. Intoxicação crônica, só para a gente exemplificar aqui. Em alguns casos, né, a exposição aguda pode levar a um quadro de neuropatia tóxica retardada, desenvolvendo assim uma patologia crônica, ou seja, uma patologia que foi desenvolvida mediante aquele processo de intoxicação que a pessoa ficou exposta muitas vezes. Geralmente, o diagnóstico de intoxicação crônica é, em geral, difícil de ser estabelecido. Então, não é fácil para um médico estabelecer um diagnóstico de intoxicação crônica, porque tem que apresentar o quê? Vários sintomas, sinais e sintomas, ou seja, sintomologia diversificada e inespecífica, ou seja, não tem como especificamente falar que foi por determinado produto, a não ser que tenha um estudo bem aprofundado. Principalmente, no caso aqui do nosso país, que tem uma exposição diversificada de muitos produtos tóxicos, se pensando aqui na produção brasileira de alimentos. Vamos pegar a soja. A cada ano que passa tem um inseticida, tem um produto diferente. Isso, querendo ou não, provoca um dano, um impacto muito grande até descobrir determinadas coisas. Sem contar, muitas das vezes, esses produtos não são certificados por órgãos responsáveis brasileiros, às vezes vêm de maneira clandestina de outros países, no caso o Paraguai, muitas das vezes. Fatores que podem influenciar, o que influencia a toxicidade? Que influencia, por exemplo, agente químico. Qual é a propriedade física ou química daquele agente? Impureza, contaminação, a formulação dele. Então, são um exemplo dos fatores. Organismo. Ou seja, cada indivíduo ou cada espécie tem um organismo, fatores genéticos, fator imunológico, fator nutricional, idade, estado patológico, isso influencia a toxicidade. Exposição, qual foi a exposição que o indivíduo foi exposto? Havia introdução, o tempo e a dose, então só para a gente se adequar. Então, existem fatores que podem influenciar o processo de toxicidade. Agente químico, organismo, exposição. Então, a toxicidade, ela vem, portanto, nos ajudar a entender os efeitos nocíveis causados pelas substâncias químicas ou a interação da substância com organismos vivos, tendo por objetivo avaliar qual o risco de intoxicação e, dessa forma, estabelecer medidas de segurança, medidas preventivas, e justamente para prevenir a intoxicação
dos trabalhadores ou daquele ambiente, né? Para que não venha acontecer problemas na saúde do trabalhador. Então, você, como técnico de segurança do trabalho, você tem que tomar um cuidado muito grande ao lidar com substâncias químicas, com produtos considerados tóxicos, para você estabelecer um grau de risco, para fazer um treinamento correto com esse trabalhador, para que ele não possa vir a ser contaminado ou intoxicado por falta de treinamento ou capacitação. Aqui tem as áreas da toxicologia, né? Claro, tem várias áreas, dependendo do campo de atuação. A gente tem a toxicologia ambiental, que estuda ligada à questão de substâncias químicas presentes no macroambiente, que seria água, ar e solo. A forense, que está ligada a aspectos médicos legais da intoxicação, né? Ligada à questão, quando fala forense, da justiça do fórum. Às vezes uma pessoa morreu ali por intoxicação, envolve essa toxicologia forense de estudos médicos legais. Toxicologia social, né, que estuda os efeitos adversos causados pelo uso de drogas decorrente da vida em sociedade. A gente sabe que isso é muito, infelizmente, disseminado na sociedade. Muitas drogas são utilizadas, né, e isso provoca um impacto na sociedade, então chamado toxicologias sociais. Quais são os efeitos, né, dessa toxicologia? As pessoas usuárias de drogas, problemas familiares, moradores de ruas, né, provoca os homicídios, né, e por aí sucessivamente. Nós temos a toxicologia clínica, né, que estuda os efeitos nocivos causados pelo uso de medicamentos, drogas, né. Temos a toxicologia de alimentos, que trabalha justamente a presença de algumas coisas tóxicas, né, aditivos relacionados à presença de alimentos, certo? Por isso que quando um alimento vai entrar no mercado para fins de comercialização, ele precisa ser estudado, ser autorizado pela Anvisa, pelas agências responsáveis, justamente para saber se tem problemas relacionados a isso. E tem as toxicologias ocupacionais. Nos últimos tempos, né, tem chamado a atenção devido à questão da saúde dos trabalhadores, né, que é a população produtiva do país. Então tem que tomar um cuidado muito grande em se tratando dessa toxicologia ocupacional, que vai estudar os efeitos nocivos causados por substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho, certo? E a classificação da toxicologia, nós temos toxicologia analítica, que trabalha com detecção de agentes toxicantes por métodos precisos. A analítica está ligado ao que? Laboratórios, estudos, né? Você tem a classificação da toxicologia por clínica ou médica, né? Atendimento ao paciente exposto ao toxicante, por exemplo, a praguicidas, né? Você tem a toxicologia experimental, que são estudos, né, elucidados na criação de agentes tóxicos sobre o sistema biológico, avaliação de efeitos decorrentes dessa ação. E finalizando aqui, a gente vai fazer esse exercício aqui, 1, 2, 3 e 4, viu?